tá tocando choro. Quem conhece choro aqui, gente? Língua de Preto. Gente, por que eu escolhi esse chorinho aqui, né? Pra tocar um pedacinho pra vocês. Porque esse início, ele tem bastante oitavas. E pra gente é o cão. Flauta não gosta de tocar intervalo grande não, gente. Pra quem não é flautista e tá entrando aí, a gente gosta de tocar melodias, escalas. Quem gosta de oitava, de intervalo grande, não é muito fácil pra gente não, sabe? Por isso que é um desafio muito grande para nós flautistas tocarmos esse tipo de música, que tem esses intervalos grandes, né? E no andamento mais rápido. Então eu escolhi que de última hora eu lembrei, falei, tem aquele choro, eu vou pôr lá caçar aqui um playback, lembrei, né, que tinha essa opção aqui de pôr internet, bom que a gente acha um monte de coisa, né? Mas enfim, então vamos falar um pouquinho de flexibilidade, né? É difícil falar de flexibilidade, falar desse assunto, sem entrar nos assuntos das oitavas, né? Então é importante a gente falar das regiões da flauta. Então, região grave, média e aguda. Região aguda é uma das mais difíceis, tanto que o pessoal mandou várias perguntas lá na caixinha, né? Ai, como que faz tirar o agudo? Então, porque realmente é uma das regiões mais difíceis pra gente na flauta. Então, a gente vai falar aqui primeiro da base, né? Que é a região média. Eu gosto de ensinar, só para vocês entenderem, né? A região média na flauta, para mim, é o centro, onde a gente foca nosso aprendizado aqui, nosso desenvolvimento começa nessa região média. E depois a gente vai explorando os agudos e os graves. Então, a região média, grave, né, entre o sol e o ré, é onde eu gosto de ensinar, começar ensinando os alunos a tocar flauta. Mas eu também acredito que a flexibilidade é uma coisa que a gente deve começar desde sempre, desde o começo eu já gosto de ensinar, pelo menos a primeira e a segunda oitavas juntas, né? Então a gente faz, os alunos fazem, né? O sol, por exemplo, a gente tá estudando nota sol. A região média grave. Então eles já tiram. Eu já ensino, desde o início, quando eles começam a conseguir uma consistência de som no grave, eu já começo a ensinar o agudo também. Por quê? Porque eu acho que quando a gente está começando, a gente não tem domínio, não tem controle, né, da nossa embocadura, dos nossos lábios. Então, é a melhor fase para a gente aprender, principalmente essas duas oitavas. Porque uma experiência que eu tive há um tempo, principalmente quando eu comecei lá no Guri, né, que tem muita criança que vem estudar e tal, e aí eles vinham tocando super bem no grave, vários meses que eles estavam lá estudando os graves, e os graves estavam super legais, mas daí eu ia ensinar o agudo e eles não conseguiam tocar, então eu ficava, caramba, né, como que pode, essa criança tá tocando tão bem no grave, vou pro agudo, não dá. E aí eu entendi, depois de um tempo, que na verdade o problema é ficar muito tempo fixando só a embocadura da região média grave, quando a gente vai para começar a tirar o médio agudo, né? Aí não sai. Então eu gosto de ensinar já logo de cara, assim, não é para sair perfeito. Você tá começando, você vai começar a tirar essas oitavas aí, não precisa se preocupar em ser o som mais lindo do mundo, porque não vai sair, sinto informar, mas não vai sair. Mas lembra que pra gente chegar lá naquele nível legal de sonoridade, primeiro a gente começa, tem que ter um começo. E esse começo não é quando a gente chegar lá no palco pra tocar, não é ainda, tem que ter estágios, né? Mas eu acho importante já começar aprendendo as duas oitavas juntas. Então eu pego nota sol, lá, si, e já ensino as 3 notas que são na mesma posição na flauta, né? Nessas regiões, no grave e no agudo. E a gente faz notas longas, a gente trabalha ritmo junto também. Então a gente já vai acrescentando outros estímulos nessas notas, nessas duas regiões. Tá, Ari, então eu já entendi que é legal começar desde cedo. Ah, gente, essa é a minha opinião, tá? Mas há controvérsias. Tem gente que gosta realmente de ensinar separado. Eu já tenho essa opinião por conta do que eu expliquei pra vocês. Mas então vamos lá, não dá para falar de região aguda, então, se a nossa base é na região média grave. Então a gente tem que começar aprendendo essa região, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai achar lá, se você tá com sua flauta aí, pega ela. Lembra que eu falei de trazer a flauta pra aula, né? Então vamos pegar lá a flauta. E aí vocês vão achar um sol
tem que ser o sol mais lindo, o sol mais maravilhoso que vocês conseguirem tirar hoje, tá? Aquele sol que você vai tocar pra sua mãe com muito amor, muito carinho, né? Então você acha esse sol, canta ele na cabeça. Pode pôr vibrato, se você sabe fazer vibrato, se você ainda não aprendeu vibrato, faz o seu melhor sol aí, tá bom? Excelente. Então esse sol, geralmente ele tem o quê? A embocadura mais relaxada, é mais fácil de manter a embocadura relaxada, né, nessa região. Tem uma pressão de ar menor, então a gente não precisa soprar um ar muito rápido. Eu gosto de ensinar os alunos até com ar quente. Associo muito com ar quente e ar frio. A gente fala disso o tempo inteiro. Então, ar quente é justamente quando ele sopra com menos pressão, tá? Então, imaginar que você tá embaçando vidro, por exemplo. Esse ar quente, né? Esse ar que a gente usa para a região mais grave. Quando a gente for pro agudo, a gente vai pensar o quê? Em esfriar esse ar. Então, ele vai ter mais velocidade, ele vai ficar um ar mais rápido. Então, o ar grave, ar quente. Tá? Ar agudo, ar frio, região aguda. Oh, meu Deus. Lá pra frente, frio, com velocidade. Tá? Lembrando que o apoio tem que estar sempre colocado. O apoio é o quê? É a nossa pressão aqui no abdômen que a gente faz o tempo inteiro. Grave, agudo, esse apoio é muito importante para que a gente mande o nosso som. Independente se o som é grave, se o som é agudo, se o som é piano, se o som é forte, o som tem que ir para a plateia. Lembra que vocês estão tocando para a plateia. Imagina você tocando num teatro bem bonito, você toda maravilhosa, com seu vestido lindo, maravilhoso. Então você tem que tocar lá, pros homens também, né, gente? Vocês também são maravilhosos, tá? Mas vocês vão mandar o seu som lá pro fim do teatro, tá bom? E aí, isso vai ajudar, o apoio que vai ajudar a fazer esse movimento. Direcionar, né? Falando em direção, voltando aqui pro grave e agudo que a gente tá estudando. Direção. Quando a gente vai fazer o grave, lembra lá do ar quente? O ar quente, eu gosto de associar, fazer essa associação, porque eu acho que fica mais fácil de memorizar, né? O ar quente, ele acaba sendo mais denso, né? Parece que ele é mais pesado. Quando você faz esse exercício na sua palma da mão, parece que até o ar cai aqui mais para baixo da palma. E o ar frio fica mais fácil de manter aqui, mais no meio, né? Então, o ar quente, a região grave, você vai imaginar ar quente e mais dentro da flauta. Então, você vai imaginar uma vela, por exemplo, a sua vela mais aqui pra baixo, ó. Eu gosto de falar da vela pra você ter uma direção, né? Um ponto onde você vai direcionar o seu ar. Então, o grave é aqui. Deixa eu ver se tô aparecendo. Ai, sem cair da cadeira, porque é melhor. Então, ó, velinha pra baixo, grave. Velinha pra frente, agudo, né? Então, pra baixo. Dá pra vocês brincarem um monte aí, tá bom? Com isso. Fiz uma nota agora com a flauta toda aberta, tá? Não era no sol, não. Mas então, essa é uma das principais diferenças também. Além da velocidade do ar quente e ar frio, também o direcionamento. Quando eu tô tocando grave, eu direciono mais pra baixo. Quando eu tô tocando agudo, eu direciono mais pra fora, tá bom? E com isso também tem um terceiro fator aí, que quem assistiu a live lá, não sei se tinha alguém que tava na live lá de sonoridade, que eu fiz, acho que foi ano passado ainda, que foi da embocadura, relaxada e tal. Lá naquela live eu falei que tem 3 coisas importantes, né, que é o ângulo que a gente sopra, então no caso a gente tá vendo aqui que pra ter flexibilidade também a gente tem que usar esse ângulo pra soprar mais pra frente ou mais pra baixo, então isso que vai dar essa flexibilidade, né, mudar o ângulo. Também a velocidade do ar, que acaba saindo mais rápido quando a gente direciona ele mais frio e mais lento quando ele é mais quente. E aí entra um outro fator que só funciona se esses dois estiverem bem feitos. Então, se esses dois você ainda tá com dificuldade, ainda não entendeu direito, foca, tenta garantir que esses dois estejam bem entendidos, que você tenha assimilado, para depois ir para esse terceiro, que é o quê? A quantidade de ar. Quando a gente vai tocar o agudo, na flauta, né? Vou fazer aqui uma escala cromática, do grave até o agudo, sem corrigir, tá? Vou deixar a flauta fazer o que ela quer aqui. Não vou corrigir, só vou soprar. Então...
Então, se eu não corrijo, se eu pego uma configuração, mantenho aqui a embocadura dessa configuração, né? E não mexo nada, o que vocês acharam? Ela soa mais forte no agudo ou mais forte no grave? Conta pra mim aqui, como que soa aí pra vocês? Ou soa tudo igual? Me conta, quero saber o que vocês ouviram aí. Né? Qual que é a tendência maior da flauta? Eu acho, gente, que isso qualquer instrumento tem, tá? Todo instrumento deve ter aí essas coisas que a gente tem que corrigir. Conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo a controlar, a contornar isso. Afinal, a gente tem que saber fazer forte, piano, no grave, no agudo, independentemente, né? Não sei pra vocês se sou tudo igual aí, mas em geral, a flauta soa muito mais forte no agudo. No agudo, ela soa estridente. Tanto que os flautistas têm muito medo de tocar agudo, porque tem medo de ficar estridente, ficar um som agressivo, que é muito normal acontecer no início. No início, ele sai mesmo mais agressivo, mais pontudo, mais brilhante, né? Brilhante demais. Então, eles têm medo. É normal isso acontecer. Mas se a gente não tira esse agudo, se a gente não vai atrás desse agudo, ele nunca vai melhorar, né? A Daniela falou, forte no agudo. Pois é, sempre, a flauta é um instrumento agudo, então quando a gente vai pro agudo, ela quer brilhar, ela quer ser mais forte. É normal, é natural. Então primeiro o que eu falo, né? Que a gente tem que entender o natural da flauta. Primeiro a gente entende o que é normal pra ela. No agudo soar mais forte? Então vamos tocar mais forte, vamos soprar mais um pouquinho, né? Se pra ela soar, pra eu conseguir tirar o agudo, mas tirar a nota. Não tô falando nem de afinação, nem de qualidade de som. A Erika falando, ai, sonho com esse agudo. Ai, menina, para com isso, imagina. Fico tímida. Mas que bom que você gostou. Obrigada, viu? Você tá arrasando também, viu? Que eu te acompanho, eu sei que você tá arrasando aí nas suas gravações. Mas então, quando a gente vai pro agudo, fica esse som mais agressivo no início. Não liga, não se importem com isso, tá? Depois, aos poucos, a gente vai lapidando, a gente vai amaciando esse som, vai deixando ele mais redondo. Mas a gente tem que ter material, tem que pelo menos conseguir tirar o som pra daí pra esse segundo passo. Se a gente não consegue nem tirar o som, se a gente não consegue nem chegar na nota, né? Por exemplo, lá na caixinha falaram hoje da constância, fluência nos agudos, manter os agudos fluentes e constantes. Isso não acontece porque a gente não mantém a velocidade do ar, né? A gente não mantém a pressão do ar adequada, muda o ângulo do ar. Então, várias coisas podem acontecer, né? Essas duas principalmente, né? De mudar o ângulo no meio do... Por exemplo, acaba o ar, vai acabando o ar, que é comum, né? A gente acaba o fôlego, a gente tem um limite, não é verdade? Infelizmente. Mas vai acabando o fôlego, aí tá acabando o ar, pode ter certeza que vai cair pro grave. Então, é muito, muito normal acontecer isso, né? Então, se você muda o jeito de soprar, se você tira a quantidade de ar, muda a pressão do ar, deixa esse ar mais lento, ou muda o ângulo, vai cair pro grave. Então, você tem que manter desse jeito. E como eu disse, a flauta é um instrumento que gosta de tocar os agudos, porque os agudos ela pede mais ar, ela pede mais volume. Então, pode soprar um pouquinho mais também. A princípio, para entender o natural dela. Tanto que lá no Moise, quem é que faz Moise? Eu espero que todo mundo faça Moise. Moise é um estudo de sonoridade. E aí, olha lá, exatamente, o Denis está falando aqui, o grave parece que quer sumir e o agudo aparece demais. Exatamente, ela é uma balança, né? Só que se a gente não entende essa balança, para começar, se a gente não consegue nem tirar a balança, como que a gente vai querer fazer, né, deixar igual ou até mudar um pouco, se você quiser fazer graves potentes, por exemplo, pianíssimos no agudo, primeiro você tem que entender a balancinha como funciona, não é verdade? Mas é isso mesmo, Denis, é isso aí. Mas enfim, o que eu tava falando? Da quantidade de ar, né? Acho que era isso. Então, quando a gente vai pro agudo, tocar com um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de ar nesse início pode te ajudar também. E não se incomodar. Eu sei que é difícil, porque a gente quer tirar aquele som bonito que a gente tá cantando. Eu sei que incomoda um pouquinho, né? Mas é uma fase. Lembra, eu sempre falo também para meus alunos, né? Tem alguns alunos aqui. Sempre falo para eles assim, aguenta firme, não desiste, porque é uma fase. Realmente se vai ter que, às vezes, dar um passo para trás, 2 passinhos para trás, para avançar 5, 10, 20, né? Então, isso pode acontecer também. Então, vamos lá, gente. Primeiro, quero passar aqui 3 passos para vocês entenderem melhor algumas coisas que vocês precisam fazer, que vocês não podem deixar de esquecer, né? Lembra do caderninho, trouxeram o caderninho, né? Para anotar essas coisas aqui. Então, ó, 3 coisas fundamentais que vocês não podem deixar de fazer, deixar de lembrar antes de estudar
a flexibilidade, né? Vocês têm que entender isso antes de ir para o estudo da flexibilidade, das oitavas, que vocês forem fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, embocadura relaxada. Isso é primordial. Se você fica espremendo a embocadura quando vai para agudo, vou tentar imitar aqui o que acontece, né? Depois eu vou explicar por que acontece isso, mas vamos supor. Você tá com um grave lá, embocadura relaxadinha. Já espremi um pouquinho. Tô exagerando, tá? Né? Ele começa a ir bem, com bastante ar dentro do som. E ele sai um sonzinho daniquinho assim, pequenininho, que você não consegue trabalhar, que não consegue fazer nada com ele. E sai sofrido desse jeito. Então, você acaba prejudicando muito o seu som com isso, com essa coisa de espremer. Por que a gente espreme? Porque é uma coisa natural. Nosso corpo, gente, ele não quer ter trabalho. Vocês acham que a gente quer ter trabalho? Se a gente quisesse trabalho, todo mundo que ia acordar super feliz aí pra fazer ginástica, ficar com tanquinho, pra ficar maravilhoso. E a gente não gosta, né? Tipo, é difícil. Eu, pelo menos, falo por mim, né? Que, assim, admiro muito. É uma coisa que eu faço porque eu sei que eu preciso, bem-estar, a gente vai pegando o hábito. Mas é uma coisa que é muito fácil pra mim, por exemplo, deixar de fazer. Nem lembro quando foi meu dia de treino, acho que faz umas 2 semanas já. Então, não é uma coisa que é gostosa de fazer, não é igual você pegar e assistir Netflix, ou então ir comer alguma coisa boa. O nosso corpo quer isso, descansar, dormir, sombra, água de coco, não é? É isso. E na música é a mesma coisa. Quando a gente tá aprendendo flauta, quem que nunca viu lá a criança, principalmente, que eles são muito sinceros, né? Eles são assim, eles não são transparentes. Então você dá uma flauta pra criança, que é a primeira coisa que ela faz. Então ela prende os bracinhos aqui no corpo e a cabeça que vai na flauta. Porque é mais fácil pra segurar. Primeiro que eles são pequenininhos também, né, gente? Vamos combinar que a flauta é pesada pra eles. Mas às vezes a gente faz esse tipo de coisa, de querer ajustar, ter o maior conforto possível, ser o mais cômodo. E com o agudo, a embocadura é a mesma coisa. Quando a gente vai para agudo, é muito mais fácil a gente espremer a embocadura. Eu vou ter que soprar menos, não vou soprar forte, então não vou cansar muito, porque a mesma quantidade de ar eu consigo tocar nota maior, uma nota mais longa. Então, tô aqui no meu conforto. Que delícia, né? Só que daí o som sai desafinado, com a afinação super alta e com esse monte de problema que a gente falou. Sem espaço, a gente não tem espaço na embocadura, né? Fica apertado, não tem ressonância. Então, nada de embocadura relaxada. Ai, Ari, mas como que eu faço isso, menina do céu? É difícil, tá? Por isso que precisa procurar um profissional para te acompanhar, porque tem que ver qual que é a situação. Enfim, gente, não dá para explicar isso. Como fazer é difícil, tem que avaliar caso a caso. Mas, em geral, aqui para vocês entenderem, né? Se a embocadura é grave, um espelho. O espelho é a melhor coisa nesse momento. Vai ter que usar espelho. Então, vai pegar o espelho, vai ver a sua embocadura, né? Primeiro ver a sua boca, o formato da sua boca, nem ver a embocadura, né? O formato da sua boca relaxada. Você vai tentar deixar o máximo a sua embocadura mais próximo da sua embocadura, da sua boca relaxada. Tentar trazer o mais próximo possível. Né? Então, você vai encostar a flauta, mantenha a boca relaxada. E aí você só vai abrir um espaço para que o ar saia. Repare que eu faço esse movimento. Não é? Tá? E, gente, eu quando era criança eu fazia isso aqui, tá? Porque eu também queria lá o caminho mais cômodo. Aliás, quando eu ia tocar na banda, eu ainda conseguia... Eu era muito folgada. Ai, meu Deus, eu era muito folgadinha. Pegava aqui, ó, a cadeira do parceiro aqui do lado e apoiava o braço pra não ficar cansando e ficava tocando assim. Ai, que coisa, né? Olha aqui, eu me entregando pra vocês. Mas é verdade, né? A gente quer o que é mais cômodo. E não pode, porque o que é mais cômodo nem sempre é o que é melhor. Então, tem que avaliar se o resultado está sendo positivo. Olha lá, a Erika tá falando, é muito difícil corrigir, por isso é melhor aprender do jeito certo. É o mesmo que aconteceu comigo. Quando eu era lá criança, eu aprendi desse jeito. Então, espremendo pro lado, né? E aí, aconteceu tudo isso que eu falei, de ter todos esses problemas de desafinação, de não ter projeção do som, não ter corpo, o som caía para baixo, né? O agudo caía sempre para baixo, não tinha constância, né? Vocês estão rindo, mas é verdade, gente. Pode contar minha mãe, se ela levar ela fala. Pior que é verdade mesmo, esse bilhete. E aí, acontece essas coisas. Então, a gente tem que aprender do jeito certo, igual a Erika falou. Abre verticalmente, porque daí a gente tem o quê? Espaço dentro da boca. Assim não. Assim, além da gente tirar atenção, não tem espaço.
Eu não consigo ter espaço. E lembra que o nosso corpo é nosso instrumento também. Tem que estar tudo vibrando, tudo ressoando junto, tá bom? Vamos lá. Embocadura relaxada. Então, você vai pegar essa forma e vai tentar, no espelho lá, subir a oitava, de preferência por graus conjuntos. A princípio, não vai fazer exercício de oitava direto, porque você vai mexer. É difícil de manter mesmo, mas você vai fazer isso. Então, não é? Tá? Deu pra entender? É muito bom. Então, embocadura relaxada. Depois que chegar nessa segunda oitava, aí você vai fazer outro caminho. Mas tem que estar muito seguro nessa segunda oitava. Essa segunda oitava tem que estar sólida. Senão, se ela estiver fraquinha, se ela estiver mais ou menos, não vai adiantar nada. Que você vai começar de uma base mais ou menos para chegar num outro nível. Então, primeiro, vai com calma, por partes, mas tenha a disciplina de estudar todo dia para melhorar, para conseguir chegar cada vez melhor e mais rápido, né? Antecipar esses resultados aí. Muito bem, gente. Ó, o Jean falou alguma coisa aqui, eu senti também, mas com o violão, o lance de deixar os dedos próximos das cordas. Eu ainda toco com os dedos a 14 quilômetros de distância das cordas. E isso dificulta algumas coisas. A gente também tem isso, viu, Jean? Não é só você, não. O flautista também, a gente gosta de deixar aqui, ó, o dedo distante da corda. Mas eu não acredito que isso aqui tenha a ver com a flexibilidade, eu acho que isso só vai deixar o movimento mais lento mesmo. Então, se for tocar coisas mais rápidas, aí vai ficar mais difícil, né? Então, tem que aproximar. E isso de aproximar, eu posso trazer aqui pra embocadura, por exemplo, como lá no caso do Língua de Preto, né? Que a gente começou a live. Língua de Preto, ele tem oitavas, só que elas são rápidas. Não dá tempo de você ficar procurando cada nota, né? Então, como que eu ensino os alunos a fazerem, né? Você vai achar o grave. E o grave vai ser a referência para tirar o agudo. Por quê? O agudo sai com a embocadura do grave, mas o grave não sai com a embocadura do agudo. Tatuem na testa esta frase, porque ela muda vidas. Sério mesmo, tá? Então, a embocadura... Calma, deixa eu lembrar. A embocadura do grave... O agudo sai com a embocadura do grave. Então, os agudos saem com a embocadura do grave, que é a embocadura relaxada. Mas os graves não saem com a embocadura do agudo, que já é uma embocadura com mais pressão de ar. Lembra lá do início da live que a gente falou? Não vou repetir tudo aqui, não, pra gente seguir pra frente. Mas é diferente, não dá pra tocar com a mesma pressão, nem com a mesma direção de ar, nem com a mesma quantidade, tá bom? Ótimo. Segundo passo, entender a configuração da embocadura que você quer. Antes de tocar, você já tem que saber, essa embocadura é ar frio ou ar quente? É pra frente ou é pra baixo? Com mais ar ou menos ar? É agudo ou é grave? Entendeu? Você tem que saber isso antes de começar. Você tem que saber que som que você quer e o que você tem que fazer para tirar aquele som. Então, você já sabe que para tirar agudo, você tem que soprar mais para frente, que o ar tem que sair com mais velocidade, que se precisar, você vai soprar um pouco mais, porque a flauta ela precisa de mais ar no agudo. Então, se os dois primeiros pilares, digamos assim, né, estiverem bem entendidos, então pode ser que está faltando a quantidade de ar aí, aumentar um pouquinho, né? Então, você tem que entender isso. Já sabe tudo que vai fazer, aí faz. Não fica tentando arriscar na sorte, assim, porque senão você não vai entender o que você fez diferente. Se você só tenta, você não sabe o que eu fiz diferente pra mudar. Por que agora saiu, por que antes não? Não sei, vou ficar tentando, né? E isso acontece também, às vezes, que a gente quer tanto tocar, a gente fica ansioso pra tocar e acaba não se perguntando por que agora saiu, por que agora não saiu, o que faltou, o que eu fiz diferente, será que eu mexi, será que eu não mexi? Então, estudar com o espelho, por exemplo, vai ajudar muito. Terceiro passo, aqui importante, aplicar na região certa. Então, se você já sabe que aquilo é para aquela região, foca em usar essa configuração para tirar aquela região. Não vai confundir as coisas, porque também pode acontecer, né? No início a gente fica meio perdido. É difícil até identificar o que é grave e o que é agudo, às vezes, né? Então, você já sabe que para tirar o agudo tem que ser com ar frio, então você não vai querer tirar um grave tocando do mesmo jeito, porque tem que tocar diferente, tá? Para entender um pouquinho da velocidade, por exemplo, uma associação que eu lembrei agora que pode ajudar vocês é a da mangueira. Funciona muito bem, que é muito parecido. Sabe mangueira de jardim, quando a gente vai limpar lá, molhar as plantas ou limpar a garagem, sei lá, mangueira, né? Tem a água vindo, a água passa. Quando a gente aumenta a pressão, como que a gente aumenta a pressão? Para a água cair mais longe, para ela ir mais rápido, né? Com mais velocidade. A gente diminui o orifício.
Então, você diminuindo o orifício, essa água vai sair com mais velocidade, ela vai lá longe. Quando você abre, você tem mais espaço, a mesma quantidade de água que vinha não vai ter potência para ir lá, porque ela tem mais espaço aqui, então ela vai cair mais próxima. Então é a mesma coisa, o grave mais próximo, o agudo mais para frente, com mais pressão. Então a gente até acontece assim de diminuir um pouquinho o orifício do ar quando a gente tá soprando no agudo. A gente acaba diminuindo um pouquinho, sim, tá? Também acontece. Mas, gente, eu não quero que vocês virem robôs tocando, tá? Isso aqui é para ajudar vocês a tirarem os agudos e os graves, a entender o que é o que eu tenho que fazer para cada coisa. Mas não é para vocês ficarem super preocupados. Muitas vezes é até mais eficiente esquecer tudo isso aqui e focar no ouvido, né? Principalmente se tiver um professor, o professor vai te orientar a ouvir, a escutar, vai ficar te cobrando, né? Olha, percebe, escuta, imita, imitar. Quando a gente imita, a gente já faz, as coisas são mais naturais, né? Aí esses passos aqui, essas coisas, vêm para potencializar, para conseguir organizar o que é o que, porque no início é muita informação, é muita coisa, então fica mais fácil de acertar, sabendo que isso que a gente tem essas opções aqui, né? Fica mais fácil de acertar. Mas ao mesmo tempo também não esqueçam de ouvir. O ouvido é o maior professor, ele é assim, a coisa mais importante que o músico tem, eu diria, né? Então a gente tem que ouvir muito, ouvir bem o que a gente tá fazendo. Quando a gente ouve, a gente entende, a gente imita, e aí aquilo vai saindo mais naturalmente. Senão a gente começa a virar robô, né? Eu mesma já fiz algumas masterclasses, assim, com pessoas incríveis, flatistas maravilhosos, mas eu acabei virando robô, porque ele falava muita coisa para eu fazer técnica, e aí quando eu ia aplicar, eu tava peraí, a boca tem que abrir, eu tenho que virar, sabe? Tipo, tem que ser perfeitinho, assim. E eu não conseguia tocar, eu fiquei travado. Então, não é pra travar vocês que eu tô passando isso aqui, tá? Pelo contrário, é pra ajudar vocês a acertarem mais, a serem mais eficientes aí. Então, testem. Não é que eu tô falando que eu, tá, assim, nossa, pra vocês confiarem em mim, que eu sou maravilhosa, não é nada disso. Mas eu quero que vocês testem, porque vocês vão testar e vocês vão ver, tá? Então, não é pra confiar em mim, não. É pra pegar a flauta e fazer. Vocês estão fazendo? Eu espero que vocês estejam fazendo, hein? Ah, tô de olho aqui em vocês. Então, por favor, testem mesmo. Quero muito ver vocês tocando bem, arrasando aí. E vou ficar muito feliz se o que eu compartilhei aqui, se o que eu ensinei aqui hoje, colaborou de alguma forma para vocês conseguirem tirar esses agudos com mais consistência, com mais fluência, como vocês pediram, que vocês falaram lá no Stories, que é uma dificuldade de vocês. E não é só de vocês, não, é de todos nós flautistas. A gente tem que se manter sempre estudando, sempre ativos, porque senão o rendimento cai mesmo. A gente é igual atleta, né? Se a gente para de treinar, o rendimento vai caindo. Bom, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Então, exercício, tarefinha para casa, que a professora adora passar tarefa para casa, vocês estudarem, né? Pegar essas notas que são dessa região média, grave, que não é nem muito agudo, nem muito médio, nem muito grave, né? Sol, lá, si, do. E treinar essas oitavas. Então, imaginar o grave aqui, o agudo lá. Até recomendar fazer sem vibrato mesmo. Eu sei que é difícil, né? A gente gosta de fazer vibrato. Mas, pra início, pra entender bem o centro do som, o foco do som, faz sem vibrato, faz limpinho, faz liso, pra você conseguir realmente pensar em tudo isso e entender o som, a estrutura. Depois que tiver com a estrutura bem feita, porque senão o vibrato, às vezes, ele fica tapeando aí, sabe? Ele fica aquela maquiagem bonita que a gente passa e não vê que o som tá mais ou menos, que a gente tem coisas pra arrumar ali. Então, se a gente põe o vibrato, aí a gente não percebe que a gente pode aprimorar o som. Então, faz estudo sem vibrato nessas duas oitavas. E pensando em tudo isso que a gente falou aqui hoje, eu acho que você já tem bastante tarefa, hein? Gente, muito obrigada por vocês terem participado. Eu vi alguns alunos da academia aqui, fiquei super feliz. Ai, um monte de orgulho de vocês. Vocês são super talentosos e esforçados. Imagina, gente, eles já têm aula comigo, eles vêm pra aula, vêm pra assistir o papo de flauteiro. Você acha? Aluno da academia só podia ser assim, não podia esperar menos. Sou muito orgulhosa mesmo de ser professora de vocês, de orientá-los. Sou muito grata por essa oportunidade. Vamos ver, Denis está perguntando aqui. Você pode recomendar alguns flautistas pra gente ouvir e observar a embocadura? Olha, esse é um exercício muito bacana, Denis. Foi excelente aí sua questão, porque vocês vão ver que existem formações, né, de embocadura diversas. Então não existe assim um certo e um errado. Existe um padrão
que a gente busca no início, pelo menos a gente tenta ali, é uma média, né? Mas tem flautistas que tocam embocadura super torta e tocam tudo, então não dá pra dizer assim que tá errado, né, gente? A pessoa tá tocando tudo, imagina. Então, mas por exemplo, os grandes flautistas assim que eu admiro, que vocês podem ir lá xeretar, ver a embocadura. Uma que eu acredito, assim, era meu sonho de embocadura era aquele flautista. Emanuel Parrucci. Inclusive, eu compartilhei hoje o álbum dele. Gente, aquele álbum tá demais. Nossa, aquele álbum tá maravilhoso. Até tô querendo ver se eu acho essas partituras aí em algum lugar pra tocar, porque eu achei muito, muito lindo. Eu acho que eu tinha escutado, mas eu não tinha escutado inteiro. E hoje eu tive a oportunidade de ouvir com mais calma. Então, a embocadura de Parrucci, gente, é perfeita. Tipo, ele nasceu pra tocar flauta, literalmente. Porque é maravilhosa. Nem parece que ele tá soprando. Ele põe a flauta aqui e ele toca tudo, grave, forte, e agudo piano, e staccato, e legal. Ai, gente, que sonho! Ele é, assim, maravilhoso. Deixa eu ver outras. Quem tem boquinha pequena, assim, também, pra quem tem boca pequena, pode ajudar aí. A Jasmine. Jasmine tem uma boquinha pequenininha, assim, né? Talvez inspire alguns de vocês aí que também tem a boca um pouco menor, para ver a embocadura dela. Mas vocês vão notar que sempre as embocaduras são relaxadas, não tem tensão. James Galway também tem, acho que a boca dele também é menorzinha, assim. Nossa, tem tanta gente. Tem o Vansan. O que eu falei que tem a embocadura torta? Buryakov. Então, esse vocês têm que ver, o Buryakov e o Parrucci, assim, que vocês precisam ver pra comparar. Meu Deus, realmente, assim, é muito individual, né? E o Buryakov toca com a flauta assim, né? Tá tocando lá o... Tudo, tudo, tudo. Ele tá tocando o Carnaval de Veneza, sabe? Tem... Nossa, não lembro. Entra numas partes super rápidas, cheio de staccato, e ele tocando tudo, com aquela embocadura assim. Procurem lá, Carnaval de Veneza, Denis Buryakov, se eu não me engano é isso. Olha lá o Daniel falando que o Denis Buryakov é todo torto. Pois é, e toca aquilo tudo, né? A gente aqui mantendo a postura e apanhando, né? Mas a gente pode com certeza se inspirar na musicalidade, né? Claro que são exceções, a gente tem que entender que são exceções, né? Pra gente ficar tocando torto, porque isso pode fazer mal pra nossa saúde. Mas são exceções que acontecem, então a gente não pode generalizar que a embocadura certinha, perfeita, só é de uma forma, tá? O Daniel falando que o meu sonho é ser incrível na flauta como você. Gente, nossa, que nada, imagina, tem tanto caminho pela frente ainda. Mas eu sou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu já trilhei e, quem sabe, colaborar também com o desenvolvimento de vocês na flauta, quem tá aí aprendendo, né? Falar um pouquinho do que já funciona, do que não funciona muito bem, por onde ir, né? Orientar de alguma forma para quem tem esse interesse e usar o Instagram para isso. Gente, mais uma vez, muito obrigada a todos. Se tiver alguma questão, alguma coisa que ficou com dúvida, porque às vezes a gente vai falando e fica a dúvida, ou então a dúvida vem depois, né? Mas pode me escrever, pode mandar mensagem aqui no direct, um sinal de fumaça, que a gente responde, a gente conversa. Eu fico muito feliz de poder colaborar de alguma forma para o crescimento de vocês na flauta. E nos vemos no próximo Papo de Flauteiro. Eu vou ver se eu começo a colocar a caixinha lá pra gente decidir o tema na segunda-feira. Porque terça-feira eu não tenho vida. Minha terça-feira é dedicada só pros alunos. Eu fico só aqui com eles o dia inteiro. Então eu não consigo ficar mexendo muito aqui no Instagram, né? Mas segunda-feira é mais tranquilo. Então segunda-feira eu coloco a caixinha e aí vocês vão mandando sugestões de temas, né? Porque eu quero ver de vocês como que eu posso ajudar da melhor forma, né? E ninguém é melhor que vocês para falar o que a gente deve trazer aqui no Instagram, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, boa noite, bom descanso e até o próximo Papo de Flauteira. Tchau, tchau!